Física é uma matéria muito difícil que te faz travar nos exercícios. Então vem comigo que eu vou te mostrar como que eu estudei física para gabaritar em provas difíceis como na FUVEST e também para acertar 44 questões em natureza no Enem 2020. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP e física é com certeza uma das matérias que as pessoas mais acham difícil e mais têm dificuldade. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que a física do Enem é um pouco diferente da física tradicional, que você fazia nas suas provas da escola e que a maioria dos vestibulares ainda cobra. Enquanto essas provas mais tradicionais pedem que você realmente faça vários cálculos, várias contas nos exercícios de física, mais ou menos metade das questões do Enem de física simplesmente não tem conta. São questões conceituais que exigem mais uma interpretação da sua parte. Nessas questões mais conceituais do Enem, o que é importante de verdade é você interpretar aqueles dados que estão sendo passados para você na questão e relacionar com o conceito que você já estudou. E mesmo na outra metade de questões, que são aquelas que envolvem de fato contas, ainda assim é muito importante uma interpretação de texto muito profunda, porque aqui vale um detalhe. A maioria das questões do Enem tem uma ou duas palavrinhas no enunciado que podem mudar completamente o resultado do exercício. Então é muito importante que, para o Enem, a sua interpretação de texto seja tão afiada quanto a sua capacidade de resolver as contas. Mas como então que eu estudo a física para realmente entender e ir bem nessas provas? O que eu enxergo como o primeiro passo essencial e que também é o mais difícil é separar aquela ideia de decorar e aplicar a fórmula da física mesmo. Física propriamente é a descrição de vários fenômenos que acontecem na natureza. E as fórmulas nada mais são do que a linguagem matemática de expressar esses fenômenos. Não é algo que alguém um dia falou, vou inventar uma fórmula por mágica e vou chamar isso de equação de Torricelli. Não tem nada disso. Cada fórmula significa um fenômeno da natureza. Quando você entende isso, fica muito mais fácil de você usar o seu raciocínio lógico para deduzir possibilidades de questões. Eu, Theo, falando por experiência própria, todas as matérias que eu tinha mais dificuldade em física, eu usava fórmulas para resolver. Todas aquelas que eu não conseguia compreender muito bem os conceitos e não conseguia desenvolver um raciocínio em cima daquilo, eu precisava recorrer a fórmulas para resolver e não conseguia acertar a maioria das questões. Por isso, a primeira dica que eu tenho para te dar é que quando você for estudar física, decore apenas aquelas fórmulas que são essenciais para que você consiga deduzir todas as outras. Se você decorar só essas fórmulas, você vai conseguir trabalhar muito mais com o seu raciocínio lógico nessas questões do que com a sua memória. Então, física vai passar a ser um exercício dedutivo e não um exercício de tentar adivinhar qual das 2.000 fórmulas que você decorou ao longo do ano vai encaixar naquele exercício específico. Então, quando você for estudar física, comece pelas questões mais fáceis, passando progressivamente uma sequência crescente de dificuldade para as questões mais difíceis. Mas importante, resolva todas com esse método de dedução do que o exercício está pedindo, usando o seu raciocínio lógico, e não apenas aquele copiar e colar de fórmulas. Tudo bem então, Theo, eu aprendi que eu tenho que entender os conceitos daquela matéria e depois resolver exercícios em uma sequência crescente de dificuldades sem usar a decoreba de fórmulas, usando o raciocínio lógico e dedução. Mas como que eu aplico isso no Enem? Aí que está a questão. A vantagem de resolver as questões assim é que você está realmente entendendo, realmente abstraindo aquilo que está acontecendo na natureza. O que aquele fenômeno físico está representando. E é exatamente isso que o Enem vai explorar nas questões mais conceituais. É essa interpretação do mundo que você vive. E é exatamente essa a segunda dica. Depois que você passou pela primeira etapa do aprendizado, você vai pegar várias questões que já caíram no Enem. Questões de provas antigas. Essa é a boa vantagem do Enem, que existem muitas provas antigas. Primeira aplicação, segunda aplicação, terceira aplicação, Enem digital. Pegue várias dessas questões, daquele assunto específico que você estudou, e resolva aquelas questões mais interpretativas, com enunciados grandes, mais teóricas, que não são realmente de fazer conta. Essas questões vão te mostrar como que o Enem cobra de verdade aquele assunto e o que você precisa ter em mente daquilo, como que você vai agir na hora de resolver a questão na sua prova. Mas, Theo, eu tenho muita dificuldade em resolver as questões sem usar fórmula, com raciocínio lógico. O que eu faço? A física é uma matéria que usa muita dedução. Para que nós possamos deduzir qualquer coisa, a gente precisa de uma base. Essa base vai fazer que a gente parta das coisas mais simples e consiga entender realmente as coisas mais complexas. Só que sem essa base, a gente não tem de onde partir. A construção do conhecimento na física é exatamente assim. Eu vou te dar um exemplo.
Na cinemática, a gente aprende primeiro os conceitos do que é o movimento, o que é velocidade, o que é tempo. Depois disso, a gente vai para o movimento uniforme, é aquele com velocidade constante. E só depois que a gente entende o movimento uniforme, a gente vai aprender como que ele varia, como que a aceleração pode modificar esse movimento. E com isso, a gente vai partir para o movimento uniformemente variado. Mas entenda que, sem aprender primeiro os conceitos do que era movimento, seria impossível a gente entender o movimento uniformemente variado. Assim como eu falei no vídeo de química, muita gente acha a física difícil porque não aprendeu muito bem uma parte bem básica do assunto e isso atrapalhou todo o desenvolvimento da matéria, dando a impressão de que você não tem facilidade com aquilo, de que física não é para você, de que você tem um bloqueio. Mas na verdade, o que você tem que fazer nesse momento é voltar, aprender essa base muito bem aprendida e partir dela progressivamente para as matérias em sequência, para as matérias que vão usar um pouquinho mais do seu raciocínio, um pouquinho mais de conceitos a partir dessa base que você já obteve. E se você acha que eu te ajudei com essas dicas, que depois disso o seu estudo de física vai ser mais fácil e mais produtivo, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal para receber notificação sempre que sair vídeo novo. Assim, você me ajuda apoiando o meu trabalho e incentivando a produzir mais conteúdo de qualidade para o YouTube. Segue também a nossa página no Instagram, Olastro Oficial. Lá você consegue ter um contato muito mais direto comigo, mandar pergunta nas caixinhas que a gente abre todos os dias e tirar dúvidas sobre qualquer coisa. Por hoje eu vou ficando por aqui, muito obrigado, bons estudos.